Antes mesmo que o dia comece para o mundo lá fora, existe um convite silencioso que ecoa no íntimo daqueles que desejam algo mais do que uma rotina comum, um despertar com sentido, com paz, com gratidão. Não é apenas sobre abrir os olhos, mas sobre abrir a alma. É sobre começar o dia na presença de Deus e permitir que Ele dê o tom, a direção e o propósito de cada passo que será dado. Talvez você tenha acordado hoje apenas pensando nas tarefas, nas preocupações, nas urgências. Mas respire fundo por um instante. E se, antes de qualquer obrigação, você escolhesse olhar para o céu e agradecer? E se você visse este amanhecer como uma oportunidade sagrada de se reconectar com o Criador? Isso muda tudo. Este vídeo é mais do que um conteúdo, é um lembrete do céu para a sua alma. Um chamado para começar o dia com reverência, com esperança, com propósito. Porque há algo poderoso que acontece quando você entrega a primeira hora do seu dia ao Senhor. É como se toda a atmosfera ao seu redor mudasse, como se a paz se tornasse palpável e a fé se renovasse como o orvalho da manhã. O Salmo 118 e 24 nos lembra: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essas palavras não são apenas um verso bonito, são um decreto divino. Cada dia, mesmo com seus desafios, é uma dádiva celeste. Um presente que vem com a oportunidade de recomeçar, de corrigir, de crescer e de amar. Então, prepare-se. A partir de agora, vamos juntos mergulhar numa jornada de reflexão, oração e renovação. Porque o dia está apenas começando e Deus já está presente. Cada manhã é um presente disfarçado de rotina. O sol, ainda tímido no horizonte, anuncia silenciosamente que a vida recomeça e com ela, a chance de experimentar o toque de Deus em cada detalhe. Não é só mais um dia, é uma nova página escrita com os dedos da misericórdia divina. Enquanto muitos acordam no piloto automático, há aqueles que ouvem o chamado do Espírito: desperta, porque eu quero caminhar contigo hoje. Ao abrir os olhos e respirar fundo, você pode escolher enxergar mais do que o teto do seu quarto. Você pode ver a fidelidade de Deus te envolvendo, como os primeiros raios de sol que invadem a janela. Eles trazem calor, mas também carregam promessas de renovação, de direção, de graça. O aroma do café, o canto dos pássaros, o silêncio da casa ainda adormecida. Tudo isso pode ser percebido como simples rotina, ou como manifestações sutis do cuidado de um pai que prepara cada detalhe com amor. Não é exagero, Deus se revela nas pequenas coisas, e nos convida a percebê-lo com olhos espirituais. A palavra nos orienta em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão não é apenas um sentimento, é uma decisão. Quando escolhemos agradecer, mesmo sem entender tudo, declaramos confiança. E essa confiança nos transforma. Permita-se viver essa manhã de forma diferente. Antes das pressas, das tarefas, das respostas que você ainda busca. Apenas respire, sinta e agradeça. Porque quando o coração se enche de gratidão, ele se abre para ouvir a voz de Deus. Você já percebeu como os detalhes da vida são cheios de mensagens silenciosas do céu? O brilho da luz filtrada pelas folhas, o vento que toca suavemente o rosto, o olhar de alguém que cruza nosso caminho. São pequenos fragmentos de um amor imenso que nos rodeia. O problema é que, muitas vezes, passamos por tudo isso apressadamente, como se fossem apenas coincidências. Mas quando o coração está em sintonia com Deus, cada detalhe ganha significado. A fé nos treina para perceber o invisível. E a gratidão, quando cultivada diariamente, afina os olhos da alma. Aquilo que antes era imperceptível passa a ser um lembrete constante: eu estou com você, diz o Senhor. Sim, até o orvalho nas folhas pode ser um sussurro da presença divina. Viver com essa consciência transforma nossa rotina em adoração. Um simples bom dia se torna um ato de amor. Um gesto de gentileza se torna uma oferta espiritual. Tudo muda quando sabemos que estamos inseridos em um plano eterno, e que cada novo amanhecer é uma oportunidade para participar daquilo que Deus está construindo.
Há algo sobrenatural no ato de agradecer logo ao acordar. É como destrancar um portal entre o céu e a terra. A gratidão atrai a presença de Deus, e onde Ele está, há liberdade, há direção, há paz que excede todo entendimento. Por isso, não subestime o valor de começar o seu dia com louvor. Pode ser em silêncio, com o coração, com um sussurro, com lágrimas. Não importa a forma. O que importa é a verdade do que se carrega dentro. Um coração agradecido é o altar mais belo que você pode oferecer ao Senhor logo ao nascer do sol. A alma humana tem fome. Mas nem sempre é de pão, de respostas ou de solução imediata. Muitas vezes, o que ela deseja ainda que em silêncio é ser lembrada de que não está sozinha, de que há um propósito maior mesmo nas pequenas batalhas do cotidiano. E é aí que a gratidão se torna alimento. Ela fortalece, restaura e nos ajuda a enxergar o invisível com clareza. Quando paramos para agradecer, não estamos apenas reagindo a algo bom que aconteceu. Estamos dizendo: eu reconheço que há bondade mesmo em meio ao caos. E essa postura abre caminho para o milagre. Não porque Deus só age quando agradecemos, mas porque nosso coração se torna terreno fértil para perceber sua ação. Em um mundo que nos ensina a correr, exigir, controlar, a gratidão nos ensina a pausar, confiar e soltar. Ela é contra a lógica do imediatismo. É como acender uma vela em meio à escuridão. A luz pode ser pequena, mas é suficiente para mudar tudo ao redor. Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, primeiro ergueu os olhos e deu graças. Antes do milagre, veio a gratidão. Isso nos mostra um princípio eterno. Quando agradecemos, mesmo que ainda não tenhamos o que esperamos, declaramos fé em ação. E a fé sempre toca o coração de Deus. Que tal, hoje, fazer um exercício simples? Antes de qualquer reclamação, de qualquer pensamento negativo, pare por um instante e diga: obrigado, Senhor. A gratidão pode não mudar a situação de imediato, mas certamente mudará você. E um coração transformado vê o mundo com outros olhos, os olhos da fé. A verdadeira transformação não começa quando tudo ao nosso redor muda, mas sim quando nossos olhos passam a enxergar com outra perspectiva. É nesse ponto que a gratidão deixa de ser apenas um sentimento ocasional e se torna uma lente permanente através da qual vemos o mundo com mais fé, mais ternura, mais propósito. Acordar e agradecer não é negar a existência de lutas. Pelo contrário, é reconhecer que mesmo nelas, Deus permanece presente. É entender que o fato de estarmos vivos, respirando, com uma nova chance diante de nós, já é motivo para louvar. Há pessoas que dariam tudo para viver o que hoje você talvez considere simples. O apóstolo Paulo, mesmo em meio a prisões e perseguições, escreveu cartas repletas de gratidão. Ele entendeu que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus está conosco em todas elas. E essa certeza muda tudo. Ela nos liberta da comparação, da reclamação e do medo e nos âncora na esperança. Cada novo dia é como uma tela em branco, e Deus coloca nas nossas mãos as tintas da fé, da gratidão e do amor. Cabe a nós decidir com que cores vamos pintar. Podemos repetir padrões de murmuração, ou escolher expressar louvor, mesmo que com traços trêmulos. E quando decidimos agradecer, algo sobrenatural acontece. A paz invade. O medo recua. O coração se alinha. E mesmo que nada mude por fora, dentro de nós tudo é transformado. Porque onde há gratidão, há também o Espírito Santo agindo, curando e renovando. Existe algo especial nos céus que se move quando um coração escolhe agradecer, mesmo sem ter todas as respostas. Não é porque Deus precisa de nosso reconhecimento, mas porque a gratidão revela um coração quebrantado, humilde e disposto a confiar. E corações assim sempre atraem o favor do alto. A palavra nos lembra, em Salmos 50:23, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e ao que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Louvar em meio às bênçãos é fácil. Mas louvar nos desertos, quando ainda não se vê saída, é o sacrifício que glorifica o Pai e prepara o terreno para o milagre.
A gratidão em tempos difíceis não é hipocrisia, é maturidade espiritual. É saber que o Pai não abandona seus filhos, mesmo quando o silêncio parece reinar. É confiar que cada lágrima é contada, e que o tempo de Deus, embora diferente do nosso, nunca falha. Ao cultivarmos uma vida de gratidão, nos tornamos mais sensíveis à presença divina. Começamos a perceber que, mesmo nas dores, há cuidado. Mesmo nas esperas, há ensino. E mesmo nos nãos, há proteção. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê o que ninguém vê e age onde ninguém pode agir. Começar o dia com esse entendimento é como vestir uma armadura espiritual. A ansiedade perde força. As dúvidas diminuem. E a paz, aquela que excede todo entendimento, passa a reinar em nosso interior. Porque agora sabemos se Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer coisa. Muitas vezes, subestimamos o valor da rotina. Achamos que só os grandes acontecimentos carregam significado espiritual, e esquecemos que Deus se manifesta também no comum. Ele está no momento em que você arruma a cama, prepara o café, caminha até o trabalho. Ele está na pausa silenciosa entre uma tarefa e outra. Sim, o ordinário também pode ser extraordinário quando feito com gratidão. O problema não está nas repetições da vida, mas em como nos posicionamos diante delas. Quando fazemos o que é simples com um coração grato, transformamos o cotidiano em altar. A cozinha se torna um templo. A mesa, um lugar de adoração. O respirar, um louvor. É isso que muda tudo, não o cenário, mas a consciência de quem caminha conosco. Jesus lavou os pés dos discípulos, um gesto considerado humilde demais para um mestre. Mas ele fez isso com amor, mostrando que não há tarefa pequena quando o coração está alinhado com o céu. O serviço diário, feito com gratidão, pode ter um impacto eterno. O Salmo 23 nos lembra certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não em dias especiais. Não apenas em tempos de festa. Mas todos os dias. Inclusive hoje. Inclusive agora. A gratidão nos treina para ver Deus nesses todos os dias. Nos ajuda a perceber que cada instante pode ser vivido em comunhão com o Pai. E é nesse tipo de vida simples, mas cheia de significado que descobrimos a verdadeira paz. Aquela que não depende do que temos, mas de quem somos em Cristo. Ninguém está imune aos dias difíceis. Todos nós passamos por perdas, frustrações, notícias que machucam e temporadas em que parece que o céu está em silêncio. Mas mesmo nesses momentos, a gratidão tem o poder de alterar o cenário não porque ela muda o que aconteceu, mas porque muda o que acontece dentro de nós. A gratidão não anula a dor, mas a ressignifica. Ela nos permite ver que há algo sendo construído por trás do sofrimento. Nos mostra que, mesmo quando tudo parece ruir, Deus ainda está escrevendo a nossa história com propósitos que vão além da nossa compreensão imediata. A dor pode ser um portal para uma fé mais profunda. É quando escolhemos agradecer no meio da tempestade que descobrimos a profundidade da nossa confiança em Deus. Não é fácil, e nem sempre será natural no início. Mas é possível. E à medida que praticamos esse louvor mesmo em meio à lágrima, algo novo nasce dentro de nós, a certeza de que Deus nunca desperdiça um sofrimento. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as vitórias e as perdas, os encontros e as despedidas. Tudo, absolutamente tudo, pode ser usado por Deus para forjar em nós um caráter forte, sensível e cheio de compaixão. Talvez hoje você esteja passando por uma dor que ninguém vê. Mas saiba, o céu te vê. E quando você escolhe agradecer mesmo assim, você está dizendo ao mundo espiritual que a sua fé está firme não nas circunstâncias, mas no Deus que sustenta todas as coisas. Há uma paz que não se explica, apenas se sente. Ela não nasce de dias perfeitos, nem de vidas sem problemas. Ela nasce de uma alma que, mesmo em meio ao caos, decidiu agradecer.
Essa paz é o fruto de um coração que se aquieta porque sabe que Deus está no controle. A gratidão é um canal direto para essa paz. Quando você para, respira fundo e diz obrigado, Senhor, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando, você está ativando uma força espiritual que desarma o medo, silencia a ansiedade e traz clareza onde antes havia confusão. Colossenses 3:15 nos ensina: e a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Note como a paz e a gratidão caminham juntas. Um coração grato se torna um terreno fértil para que a paz governe, dirija e proteja. Essa paz não depende de boas notícias. Ela não é frágil como um mundo que oscila a cada instante. Ela vem do alto. É como um manto invisível que cobre e aquece mesmo nos dias mais frios da alma. E quando você a experimenta, você não quer mais voltar à velha forma de viver. A gratidão é mais do que um hábito saudável, é uma arma espiritual. E quem a pratica diariamente aprende a andar acima das tempestades, confiando que o mesmo Deus que permite os ventos, também sustenta o barco. E Ele está contigo. Hoje. Agora. Então feche os olhos por um momento e agradeça. Talvez não por tudo, mas em tudo. E você verá essa paz descer sobre você como chuva suave em terra seca. Há algo que o céu escuta com mais atenção do que qualquer lamento: o som de um coração que agradece, mesmo em silêncio. Não há palavra desperdiçada diante de Deus, mas há um valor especial em cada suspiro de louvor que nasce da alma quebrada e sincera. É como se os céus se inclinassem para ouvir quando alguém, em meio ao vale, ainda diz obrigado, Pai. A gratidão tem esse poder quase invisível de nos alinhar com o trono de Deus. Quando agradecemos, não estamos tentando convencer o Senhor a agir, estamos reconhecendo que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. É um reconhecimento da sua soberania e um testemunho da nossa fé. Você já parou para pensar que talvez a sua gratidão seja a resposta para o milagre de alguém? Um coração cheio de louvor inspira outros. A fé é contagiante. Uma pessoa que escolhe viver agradecendo, mesmo enfrentando lutas, se torna um farol para quem está à deriva. E o mundo precisa desesperadamente de mais luz. Por isso, agradeça hoje com intenção. Agradeça pela vida, pela presença de Deus, pela promessa que ainda não se cumpriu, pelo caminho que ainda está sendo aberto. Agradeça não só com palavras, mas com atitudes, com ações que reflitam o amor e a esperança que habitam em você. Lembre-se, o céu responde a corações gratos. E muitas vezes, antes de Deus mudar a situação ao nosso redor, Ele muda o que está dentro de nós. E essa mudança, esse renascimento interno é o começo de uma nova estação. Mais do que uma oração ou um momento isolado, a gratidão é uma escolha de estilo de vida. É a decisão de transformar o ordinário em altar, os gestos simples em culto, e o cotidiano em louvor. E quando essa consciência desperta dentro de nós, tudo ganha nova cor. O que antes era cansaço vira missão. O que era pressa vira presença. O que era vazio se enche de sentido. Gratidão não se limita a frases ditas ao acordar. Ela se mostra na forma como tratamos os outros, na maneira como reagimos às adversidades, no cuidado com o que nos foi confiado. Um coração grato transborda, e esse transbordar toca, cura, inspira. Lá em Filipenses 4 versos 6 e 7 está um dos segredos mais profundos da paz interior. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, não se trata apenas de pedir, mas de pedir com ações de graças. Isso muda tudo. Porque ao agradecer antes de ver o resultado, demonstramos fé. E fé agrada a Deus. A gratidão antecede a resposta e prepara o terreno para que a paz possa habitar onde antes havia ansiedade. Torne a gratidão a sua linguagem diária. Que ela esteja na sua boca, no seu olhar, nos seus pensamentos.
Pois quando ela passa a fazer parte de quem você é, o mundo ao seu redor começa a mudar não porque ele ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte, mais sensível, mais cheio da presença de Deus. Existem feridas que não cicatrizam com o tempo, mas com revelações. E uma das mais poderosas revelações que podemos receber é esta: gratidão cura. Ela fecha buracos na alma, dissolve ressentimentos silenciosos e acalma vozes internas que antes gritavam dor. Quando decidimos agradecer, mesmo sangrando por dentro, iniciamos um processo de cura que vem de dentro para fora. A gratidão não nega o passado, mas dá a ele um novo significado. Ela olha para as cicatrizes e diz: você sobreviveu. Deus esteve com você. E ainda está. Quantas vezes, em lágrimas, a única coisa que conseguimos dizer é obrigado? E ainda assim, isso é suficiente para mover o céu. Porque, muitas vezes, o agradecimento que vem da dor é mais profundo do que aquele que vem da alegria. Esse tipo de gratidão nos transforma. Ela nos ensina a deixar de exigir explicações para tudo e passar a buscar revelações, visões mais altas, mais amplas, mais espirituais. Passamos a ver que há uma pedagogia divina até nos desertos. Deus está sempre nos ensinando algo, até mesmo no silêncio. E quando a alma começa a ser curada, os olhos voltam a brilhar. O coração, antes cansado, volta a pulsar com esperança. A mente, antes sobrecarregada, começa a experimentar descanso. Tudo porque alguém decidiu agradecer mesmo antes de ver o fim da tempestade. A prática da gratidão é como um remédio celestial. É o bálsamo que alivia, o óleo que suaviza, o descanso que renova. E quando ela se torna um hábito constante, até a alma mais abatida começa a florescer novamente, não por causa das circunstâncias, mas por causa da presença constante do Deus que transforma tudo com seu amor. Quando a gratidão toma conta do coração, ela transborda e esse transbordar se transforma em testemunho. Você deixa de apenas sentir gratidão e passa a vivê-la. As pessoas começam a notar algo diferente em você. Não sabem explicar, mas sentem. Há leveza no olhar, serenidade nas palavras, esperança até nas pausas. É a presença de Deus se manifestando através de uma vida que aprendeu a agradecer. E isso é poderoso. Porque em um mundo onde tantos vivem insatisfeitos, aflitos, reclamando, o simples fato de viver com um espírito grato já é um ato de revolução espiritual. A gratidão torna-se contagiosa. Quando você vive dessa forma, você desperta algo nas pessoas ao seu redor, um desejo de também experimentar essa paz, esse contentamento, essa fé que você carrega. A sua vida, então, se transforma em uma mensagem viva. Não apenas por aquilo que você diz, mas por aquilo que você é. Você se torna uma carta de Deus aberta ao mundo. Um reflexo da luz de Cristo em cada gesto, em cada escolha. E tudo isso começou com um simples obrigado. Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando escolhemos viver agradecendo, estamos nos levantando diante da escuridão. Estamos resplandecendo onde outros desistiram. Estamos dizendo ao mundo: existe um Deus que cuida, que sustenta, que guia, e eu sou prova viva disso. Seja essa luz. Seja esse reflexo. Deixe que a sua gratidão alcance lugares onde sua voz talvez nunca chegue. Porque uma vida grata se torna um instrumento nas mãos do Pai. E onde há um coração disposto, há sempre um céu aberto para agir. Cada manhã é uma chance de recomeçar, não apenas em ações, mas na forma como sentimos, pensamos e nos conectamos com o divino. E quando escolhemos consagrar o início do nosso dia com gratidão, transformamos o amanhecer em um altar. Não é preciso muito, um coração sincero, um pensamento elevado a Deus, um sussurro de louvor já são suficientes para consagrar as primeiras horas ao Senhor. Você não precisa estar em um templo para adorar. O próprio quarto pode ser lugar santo. A mesa do café da manhã pode se tornar um altar de gratidão. O trajeto até o trabalho pode ser uma oração silenciosa, onde cada pensamento elevado se torna uma semente de fé.
Deus está presente em cada espaço onde é bem-vindo e a gratidão é a chave que abre essa porta. O simples ato de dizer Senhor, eu te agradeço por este dia já muda completamente o estado da alma. Porque você está reconhecendo que esse dia não é apenas mais um. Ele é uma criação divina, com propósitos eternos, encontros planejados, respostas sendo liberadas e lições preparadas só para você. É nesse estado de entrega e louvor que o Espírito Santo age de forma mais íntima. Ele nos consola, nos direciona e nos fortalece. O dia pode até trazer batalhas, mas quem começou agradecendo, termina vencendo porque não caminhou sozinho. E ao encerrar cada jornada diária com o mesmo espírito, dizendo obrigado, Deus, por tudo o que vivi hoje, criamos um ciclo sagrado. Um círculo de fé, louvor e rendição, onde cada novo amanhecer já nasce consagrado e cada noite repousa na certeza de que fomos sustentados. Chegar ao fim de mais um dia ou de mais uma reflexão como está é perceber que a gratidão não é apenas uma atitude, é um estilo de vida capaz de mudar tudo ao nosso redor. Quando um coração escolhe agradecer, ele passa a operar na frequência do céu. É como se as portas da alma se abrissem e Deus dissesse: agora posso agir com liberdade. Você não precisa ser perfeito para viver isso. Você só precisa estar disposto. Disposto a parar por um instante e reconhecer que, mesmo com dores, desafios e perguntas sem resposta, há muito pelo que louvar. A vida, o fôlego, os recomeços, as lições, a presença de Deus, tudo isso é graça sobre graça. A prática da gratidão não apaga as lutas, mas acende a luz em meio a elas. Ela não remove os desafios, mas te dá outra postura para enfrentá-los. E é nesse espírito que eu te convido a continuar essa caminhada, não apenas ouvindo mensagens como esta, mas vivendo cada dia com os olhos voltados para o alto e o coração cheio de louvor. Se essa palavra falou com você, se de alguma forma ela trouxe conforto, direção ou paz, então você está pronto para dar o próximo passo. Permaneça nesse ambiente de fé. Continue se alimentando de mensagens que renovam. E se você ainda não faz parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia, junte-se a nós. Há muito mais para viver, refletir e agradecer juntos. Que Deus te abençoe ricamente, que a gratidão seja a tua linguagem diária e que a paz que excede todo entendimento faça morada permanente no teu coração. Amém.